Após meu filho de 11 anos e eu sermos atingidos por um motorista bêbado, escrevi no grupo da família: estamos no hospital. Vivos, mas abalados. Nenhuma resposta. Horas depois, eles postavam selfies no brunch de aniversário da minha sobrinha. Ninguém veio nos ver. 3 dias depois, recebi 48 chamadas perdidas e uma mensagem do meu pai: atenda agora. Precisamos de você. Eu atendi. E ouvi. O acidente só pareceu real quando já estávamos girando descontroladamente. Íamos voltando do cinema, só eu e meu filho Jonah. Era início da tarde, ensolarado, céu claro, e ele falava animado sobre o filme, citando algo que eu não entendia. Lembro de olhar para ele e sorrir. Então veio um estrondo, como uma explosão. Uma caminhonete branca avançou o sinal vermelho, e tudo ficou de cabeça para baixo, literalmente. Quando abri os olhos, o airbag havia disparado. Jonah chorava, mas estava consciente. Ouvi o outro motorista gritar coisas sem sentido, arrastando as palavras. Não conseguia mexer a perna esquerda. Um transeunte chamou o 911. O cara que nos atingiu estava rindo, com cheiro de cerveja, e tentou até sair andando. No hospital, depois que confirmaram que nada estava quebrado, apenas costelas machucadas, uma torção para Jonah e muitos cortes. Finalmente peguei o telefone. Eu estava tremendo. Digitei uma única mensagem no grupo da família: estamos no hospital, vivos, mas abalados. Um motorista bêbado nos atingiu. Enviei e, em seguida, silêncio. No começo, pensei que talvez todos estivessem dormindo, embora ainda não fosse nem 13 horas. Então lembrei que dia era. Minha sobrinha, filha da minha irmã Raquel, estava comemorando o aniversário dourado, 11 anos no dia 11, naquele restaurante caríssimo com rooftop no centro. Eu tinha sido convidada, mas disse não por causa do brunch, e sim porque trabalhei de manhã e tinha prometido levar o Jonah ao cinema à tarde. Inclusive, deixei o presente 2 dias antes. Achei que alguém checaria o celular. Que alguém ao menos responderia: vocês estão bem? Ou em qual hospital? Talvez a Raquel, talvez minha mãe, ou até meu pai, que normalmente ficava em cima de tudo como um helicóptero quando alguém sequer espirrava. Mas não. 3 horas se passaram. Jonah dormia ao meu lado, ligado ao soro para hidratação, e eu abri o Instagram por hábito. A primeira foto foi como um tapa no rosto. Minha irmã, meus pais, meus primos, todos sorrindo numa mesa comprida coberta de mimosas e balões cor-de-rosa. Meu pai usando uma coroa dourada de papel, minha mãe abraçando a aniversariante numa selfie. Meu irmão brindando. Todos marcados nos stories. Todos claramente com o celular na mão. Cada um deles tinha visto minha mensagem. Nenhum respondeu. Ninguém apareceu. Ninguém perguntou onde estávamos. Nem sequer como o Jonah está. Passamos aquela noite no hospital em observação. Quase não falei com as enfermeiras nem com o médico. Eu só ficava checando o grupo. Ainda nada. Na manhã seguinte, comecei a sentir como se talvez eu estivesse morta e ninguém tivesse percebido. Finalmente nos deram alta por volta de 13 horas do dia seguinte. Jonah e eu voltamos para a casa de táxi, doloridos e exaustos. Fiz uma sopa, liguei desenhos animados e tentei agir como se tudo estivesse normal. Ainda não tinha recebido uma única ligação de ninguém da família. Então, no terceiro dia, meu celular começou a vibrar sem parar. 48 chamadas perdidas, todas da mesma pessoa, meu pai. Nenhum recado na caixa postal, apenas uma mensagem enviada às 18h13, atenda agora. Precisamos de você. Fiquei encarando aquela mensagem por um tempo interminável, até que Jonah precisou dizer alguma coisa para me trazer de volta. Não lembro exatamente o que respondi, mas liguei. Ainda esperava ouvir algo, qualquer coisa, sobre o acidente, algum sinal de preocupação. Mas, em vez disso, as primeiras palavras que saíram da boca do meu pai foram algo completamente diferente. E o que lhe disse em seguida me fez apagar por alguns segundos. Mais tarde, Jonah me contou que eu desmaiei ali mesmo, no chão da cozinha. Só percebi que tinha perdido os sentidos quando abri os olhos e vi o rosto do Jonah bem acima do meu, pálido e assustado.
Eu estava estendida no chão da cozinha, com o celular vibrando em algum lugar atrás de mim. Ele não parava de perguntar se eu estava bem, e eu continuava sentindo com a cabeça, como se isso fosse suficiente para fazer aquele peso no peito desaparecer. Quando finalmente consegui me sentar, Jonah me entregou um copo d'água e sentou ao meu lado como se estivesse me protegendo de algo invisível. Meu celular ainda estava aceso na mesa, com a última mensagem do meu pai, curta e direta: Michele, atende. Precisamos de você. E eu atendi. Eu deveria ter confiado na minha intuição assim que ouvi a voz dele. Nada de preocupação, nada de confusão, só impaciência. Ele não perguntou se estávamos bem. Não quis saber em qual hospital estávamos. Nem mencionou Jonah. Foi direto ao ponto. Começou dizendo que estavam com dinheiro curto naquele mês, que a taxa do condomínio estava atrasada e que o carro precisava de pneus novos. Depois falou que a Raquel precisava de ajuda com o depósito de uma viagem escolar para as meninas. Ele disse isso como se fosse urgente, como se o mundo estivesse fora do eixo e eu fosse a única capaz de consertar tudo. Eu não disse nada. Acho que nem conseguiria formar palavras, mesmo que quisesse. Então veio a parte que me tirou o ar: não é tanto. Você sempre ajuda. Sempre ajuda. Ele continuou falando das contas, da pressão, de como a Raquel estava estressada e não podia decepcionar a filha dela, que, a propósito, estava tomando coquetéis sem álcool em uma festa no rooftop enquanto meu filho recebia pontos na sobrancelha. Quando eu não respondi, ele completou: não é como se você estivesse passando dificuldade. Sempre se sai bem. Não me lembro de ter desligado. Provavelmente deixei o telefone cair, porque a próxima coisa que lembro foi o Jonah chamando meu nome, a mão dele no meu braço, e eu acordando no chão. Não chorei. Eu simplesmente não podia. Eu me senti vazia, como se tivesse acabado de descobrir uma verdade profunda e íntima sobre a minha própria vida, algo que sempre esteve ali, esperando que eu finalmente tivesse coragem de encarar. Mais tarde naquele dia, abri novamente o grupo da família. Passei pela minha própria mensagem, ainda sem resposta, aquela em que eu dizia que estávamos no hospital, e contei mais de uma dúzia de mensagens enviadas depois, todas sobre o Brant. Fotos, vídeos, piadas sobre a dança ruim do meu pai, uma foto em grupo com todos segurando balões dourados. Todos estavam com o celular na mão. Todos viram minha mensagem. Cada um deles escolheu ignorá-la. Mostrei tudo ao Jonah. Ele não disse nada no começo, depois perguntou se eu achava que talvez eles não tivessem acreditado em mim. Eu disse que já não sabia mais no que eles acreditavam. 2 dias depois, a Raquel me mandou mensagem como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu podia ficar com as meninas no sábado à noite enquanto ela e o marido iam a um show. Disse que estava exausta de tanto planejar festa. Nenhuma menção ao acidente. Nenhum como o Jonah está. Só o mesmo horário de sempre. Eu não respondi. Na manhã seguinte, acordei com uma foto da conta de luz enviada pela minha mãe. Sem mensagem alguma, apenas a conta. Como se eu soubesse o que fazer com aquilo. Nem cheguei a sentir raiva. Fiquei apenas olhando para a tela, percebendo que aquele era o único tipo de mensagem que eu recebia dela agora: pedidos, cobranças, problemas, nunca cuidado. Naquela tarde, disse ao Jonah que estava pensando em ir falar com eles, com meus pais, pessoalmente. Eu esperava que ele desse de ombros ou perguntasse por quê, mas, em vez disso, ele me olhou por um longo momento e disse: você não precisa ir se não quiser. Eu respondi que precisava, que não conseguia mais carregar aquilo sozinha sem dizer tudo na cara deles. Ele perguntou se podia ir comigo. Então, naquele sábado, em vez de cuidar da minha sobrinha e da irmãzinha dela, Jonah e eu dirigimos até a casa dos meus pais. E eu não estava preparada para o que nos esperava atrás daquela porta. No momento em que entramos na garagem, senti algo no estômago que não sabia explicar. Não era exatamente medo, nem raiva, mas algo pesado e definitivo, como se eu já soubesse que nada dali sairia do jeito que eu esperava. Jonah ficou quieto no banco do passageiro, as mãos no colo. Perguntei se ele queria esperar no carro. Ele balançou a cabeça em negativo. Minha mãe abriu a porta como se não estivesse esperando ninguém. Mesmo eu tendo mandado mensagem naquela manhã, ela não disse oi, apenas olhou para o Jonah, depois se virou e voltou para dentro. Seguimos atrás dela sem sermos convidados.
Meu pai estava na poltrona reclinável, meio assistindo a algum canal de esportes. Não se levantou, apenas disse sem me olhar: então, trouxe ou não? Fiquei parada por um segundo antes de responder: trouxer o quê? O dinheiro, ele disse. Você recebeu a mensagem. Só isso. Nada de como você está? Nada de como está o Jonah? Apenas um segmento de uma cobrança. Eu disse que não tinha vindo com dinheiro. Disse que não entendia como podiam ter lido aquela mensagem a que enviei do hospital, com o neto deles machucado e enfaixado, e nem ao menos responder. Disse que doía, que eu não esperava desfile algum, mas também não esperava absolutamente nada. Minha mãe finalmente se sentou à minha frente e cruzou as pernas como quem se preparava para uma palestra. Vimos a mensagem, disse ela. Mas, Michele, você fez parecer muito pior do que realmente foi. Eu perguntei: vocês acham que não foi ruim o suficiente? Já vimos pior, respondeu ela friamente. Vocês estão em casa. Estão bem. Se tivesse sido sério, alguém teria nos ligado diretamente. Então meu pai interrompeu, e, de qualquer forma, era o dia do aniversário da Olivia. A Raquel trabalhou muito para organizar tudo. Não dá para esperar que a gente largue tudo por um arranhão no carro. Um arranhão no carro. Foi assim que ele descreveu. Como se tivéssemos esbarrado num carrinho de supermercado, e não sido atingidos por um motorista bêbado que avançou o sinal vermelho e tentou fugir enquanto meu filho gritava. Eu disse que não se tratava apenas do acidente. Era o silêncio. A forma como eles agiam como se não existíssemos. A forma como celebravam enquanto eu encarava sangue na camisa do meu filho. Disse que, se os papéis fossem invertidos, se Raquel tivesse sido a que estivesse no pronto-socorro com as filhas dela, eu saberia muito bem que teria ido, sem hesitar. Nesse momento, Raquel apareceu vindo da cozinha com uma taça de vinho e disse: você sempre faz tudo girar em torno de você. Eu me virei para ela. Eu estava no hospital. Ele deu de ombros. E agora você não está. Jonah estava ao meu lado, segurando minha mão mais firme do que o normal. Olhei para ele, depois para eles, e disse que não aguentava mais. Que não podia continuar sendo a pessoa que só dava e recebia nada além de silêncio ou culpa em troca. Disse que estava cansada de fingir que isso era uma relação de mão dupla. Não era. Meu pai disse: então você vai nos punir por nada? Minha mãe disse: você sempre exagera. Raquel disse: ela vai voltar na semana que vem. Sempre a mesma coisa. Espere até ela precisar de ajuda com alguma coisa. Olhei para Jonah de novo. Ele fez com os lábios: por favor, podemos ir? E era isso. Saímos sem dizer mais nada. Não bati a porta. Não gritei. Apenas saí e deixei a porta se fechar atrás de mim, como tantas partes da minha vida tinham se fechado antes de eu estar pronta. Quando chegamos em casa, abri o aplicativo do banco e comecei a cortar os laços. Parei de pagar a internet deles, a conta de luz, o plano de telefone. Cancelei a transferência automática mensal para a conta deles, aquela que eu havia configurado anos atrás, quando meu pai se recuperava de uma cirurgia nas costas e a Raquel acabará de se divorciar do primeiro marido. A primeira ligação veio no dia seguinte, minha mãe perguntando se eu havia cancelado algo por engano. Depois, Raquel me mandou mensagem perguntando se ainda podia cuidar das meninas no sábado, e eu nem respondi. Meu pai enviou mensagem mais tarde naquela semana dizendo que a conta de luz estava vencida e que o cartão deles tinha sido recusado. Ignorei isso também. O silêncio que recebi dessa vez era diferente do silêncio no hospital. Agora era carregado de raiva, pressionado e temporário. Eles iam voltar. Sempre voltavam quando queriam algo. Eu só não sabia até onde iriam para conseguir o que queriam. Eu achava que não precisava ser dito apenas uma vez. Mas, com a minha família, dizer não era como falar uma língua que eles nunca se deram ao trabalho de aprender. Por quase 2 semanas, ignorei todos os pedidos, todas as tentativas de culpa, todas as mensagens disfarçadas de lembrete ou favor. Minha mãe enviou uma foto da conta de luz sem contexto. Meu pai mandou um print da conta bancária zerada com um emoji triste. Raquel, claro, era pior, alternando entre sarcasmo e manipulação como se fosse algum tipo de esporte.
E então ela simplesmente apareceu. Era uma quinta-feira. Eu tinha feito um longo expediente, passado na loja e estava ansiosa para finalmente me deitar. Mas lá estava ela, sentada na minha varanda com as filhas, ambas grudadas nos tablets como se estivessem esperando um Uber. Ela se levantou e disse: "Pode ficar com elas um pouco?" Surgiu uma emergência. Eu disse: "Não." Expliquei que não estava disponível, que ela deveria ter ligado, que não podia simplesmente aparecer e esperar que eu largasse tudo. Raquel não discutiu. Apenas sorriu, se virou, entrou no carro e foi embora. Eu nem me mexi. Fiquei ali, com as chaves na mão, observando ela ir embora como se fosse perfeitamente normal deixar duas crianças com alguém com quem você mal falou nas últimas semanas. As meninas nem olharam para cima. Uma delas perguntou se eu tinha algum snack de fruta. Eu deixei elas entrarem. Dei jantar, liguei um filme e mandei uma mensagem para Raquel: "Eu não concordei com isso. Não faça isso de novo." Sem resposta. Ela não voltou até às 21h12. Não bateu na porta, apenas tocou a campainha, pegou os casacos das meninas, disse: "Obrigada. Te devo uma." E foi embora. Sem desculpas, sem explicações, nem ao menos um olhar. Naquela noite, Jonah e eu ficamos em silêncio. Ele estava lendo algo para a escola, mas a cada poucos minutos olhava para mim. Finalmente, perguntou: "Você deixaria seus filhos assim?" Eu disse: "Não." Ele assentiu como se já soubesse a resposta. "Eu não quero ser como eles", disse. Nunca. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da companhia de luz. Não era minha conta, era a dos meus pais. Aparentemente, eu ainda estava listada como contato secundário na conta deles, algo de que eu tinha esquecido completamente. O assunto do e-mail dizia: "Aviso final de corte de energia" em letras vermelhas e negrito. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, depois fechei. Eles estavam aprendendo como a vida realmente era sem a minha ajuda. Mas o que eu não esperava, o que me pegou de surpresa, foi a ligação telefônica mais tarde naquele dia. Era um número que eu não reconhecia, mas a voz do outro lado era familiar. "Michele, aqui é a tia Lorraine. Acabei de saber." "Por que você não me contou?" Perguntei. "Contar o quê?" Ela disse: "O acidente, o hospital, tudo." Eu não fazia ideia. "Sua mãe disse que não era nada, que você estava dramatizando de novo." Mas a vizinha mencionou algo e não me pareceu certo. Então liguei. Por um segundo, eu não soube o que dizer. Mantinha tudo engarrafado, assumindo que ninguém se importava ou, pior, que todos concordavam com o que meus pais haviam decidido sobre mim. Mas Lorraine continuou falando. Perguntou como Jonah estava, se precisávamos de alguma coisa. Ela parecia alguém que estava esperando um motivo para entrar em contato. Disse: "Eles sempre colocaram a Raquel em um pedestal. Você tem sido o plano B por anos. Não é mais seu trabalho." Eu não sabia que ela também tinha visto. Naquela mesma noite, ela nos convidou para jantar. Disse para irmos à vontade, sem pressão, só comida e companhia. Jonah hesitou até eu falar que a tia Lorraine tinha um cachorro e um quintal grande. Aí ele se empolgou. Saímos para lá no sábado à noite. Lorraine e o marido moram em uma casinha fora da cidade. Nada de luxuoso, mas parecia um planeta diferente comparado à casa dos meus pais. Sem tensão, sem olhares frios, sem esperar para ser pedido alguma coisa. Comemos espaguete com pão de alho. Jonah brincou de pegar a bola com o cachorro no quintal enquanto Lorraine me perguntava sobre o trabalho, sobre como eu realmente estava. Nenhuma vez ela mencionou dinheiro, favores ou o passado. Apenas ouviu. No caminho de volta, Jonah disse: "Eles são diferentes. Eles realmente gostam da gente." Eu respondi: "Acho que sim." E, pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente tinha saído do papel em que fiquei presa por anos. A responsável, a que resolve tudo, o plano emocional de reserva. Pela primeira vez, eu não estava sendo usada. Eu estava apenas sendo vista. No dia seguinte ao jantar na casa da tia Lorraine, acordei com algo que não sentia havia muito tempo: calma. Não aquela calma vazia,
mas a que surge quando um peso enorme é tirado das costas. Só que o silêncio, quando se trata da minha família, nunca dura muito. Na segunda-feira, as mensagens começaram de novo. Minha mãe mandou uma foto do armário de remédios e escreveu: "Está acabando. Você pode comprar esses?" Meu pai enviou uma mensagem que dizia apenas: "Parcela da hipoteca atrasada. Me avisa." E a Raquel, ela teve a coragem de me mandar um áudio que começava com: "Olha, eu sei que você ainda está estranha, mas vai ficar com as meninas neste fim de semana ou não?" Ninguém perguntou como eu estava. Nenhuma vez. Ninguém se preocupou com o Jonah. Ninguém mencionou o hospital, o acidente, o silêncio. Tudo o que queriam saber era o que eu ainda podia fazer por eles. Essa era a moeda, a minha utilidade. Então, eu não respondi. Fiz o café da manhã do Jonah, levei ele à escola, trabalhei em um turno duplo. Voltei para casa, reguei as plantas da nossa pequena varanda e ignorei o celular como se fosse algo venenoso. Levou exatamente 5 dias até alguém perder a paciência. E, claro, foi a Raquel. Ela apareceu de novo. Dessa vez, estava com raiva. Não a raiva performática da Raquel, com suspiros e revirar de olhos, mas uma raiva de verdade, fervendo. Ela estava parada em frente à minha porta, braços cruzados, o rosto tenso. Saí e disse que não estava no clima. Ela respondeu: "Você não pode fazer isso. Não pode simplesmente sumir." Eu não disse nada. Ela continuou: "Mamãe e papai mal estão aguentando. A Olivia chora achando que você odeia ela, e agora eu sou a vilã porque você resolveu ter algum tipo de crise de meia-idade." Eu disse, com calma: "Eu quase perdi meu filho." Ela nem piscou. "Você não perdeu", respondeu. "Então para de agir como se tivesse perdido. Acha que é a única com problemas? Todo mundo está passando por alguma coisa. Você só transformou isso num espetáculo." Eu perguntei o que, exatamente, ela queria de mim. Ela disse: "Eu quero minha irmã de volta. Aquela que se importava. Aquela que não complicava as coisas." Eu a olhei por um longo tempo. E então disse: "Você não sente minha falta? Sente falta das coisas que eu fazia por você?" Ela não respondeu. Apenas foi embora. Sem desculpas. Sem mudança. Igual de sempre. Mas 2 dias depois, as coisas pioraram. Recebi uma ligação no trabalho. Era do gerente do condomínio onde meus pais moram. Aparentemente, meu pai tinha me listado como fiadora secundária na conta do condomínio sem me avisar. E agora ameaçavam tomar medidas legais se o saldo pendente não fosse pago. Quase $1.800. Liguei para meu pai. Sem resposta. Então recebi uma mensagem: "Não achei que você se importaria. Você sempre cobre." Nenhuma explicação, nenhum aviso, apenas a suposição de que eu faria como sempre fiz, consertar tudo. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam tentando me machucar. Não de propósito. Eles não me odiavam. Eles simplesmente não me viam. Viam uma carteira, uma babá, um pai reserva para os filhos da Raquel, alguém que estaria sempre lá porque sempre esteve. Não chorei naquela noite. Pensei que iria, mas não chorei. Apenas sentei à mesa da cozinha enquanto Jonah fazia o dever de casa e, silenciosamente, me removi de todas as contas, responsabilidades compartilhadas, contatos de emergência, tudo que algum dia eles haviam usado como caso de necessidade. Contas de luz, condomínio, até o contato de emergência na farmácia dele sumiu. E eles perceberam. No dia seguinte, meu pai deixou um recado na caixa postal: "Você realmente está fazendo isso com a sua família." Veio depois a culpa, as ameaças. Raquel mandou mensagem: "Espero que tenha orgulho. Quando a mãe ficar doente de novo, nem se preocupe em aparecer." Eu não respondi. Em vez disso, naquele fim de semana, levei Jonah para a casa da Lorraine de novo. Grelhamos hambúrgueres. Ele ajudou o marido dela a trocar o óleo do carro. Assistimos filmes antigos. Lorraine fez chocolate quente e deu a Jonah um suéter que tinha pertencido ao filho dela quando ele tinha a idade dele.
Em um momento, saí para pegar algo no carro e fiquei parado na entrada da garagem por um minuto, respirando. Jonah saiu atrás de mim e perguntou: podemos vir aqui no dia de ação de graças? Eu me virei para ele. Tem certeza? Ele assentiu. Aqui é mais tranquilo. Eu gosto do silêncio agora. Foi a primeira vez que percebi o quanto tudo aquilo tinha afetado ele. Não só o acidente, a família, mas a forma como nos drenavam como se fosse normal. Ficamos até tarde naquela noite. Quando estávamos indo embora, Lorraine me entregou um pequeno envelope. Dentro havia um bilhete escrito à mão: ninguém pode decidir seu valor além de você. Eu te vejo. Jonah também te vê. Ela não me devia nada. Não estava tentando me controlar, me culpar ou me usar. Ela simplesmente escolheu se importar. E, pela primeira vez, deixei alguém se importar comigo sem suspeitas, sem esperar um preço em troca. Aquilo foi o começo de algo real. Algo que minha família nunca ofereceu, mas alguém de fora ofereceu sem pedir nada em retorno. O grupo da família acendeu 2 dias antes do Dia de Ação de Graças. Raquel escreveu: jantar na casa da mamãe e do papai para o PM, você ainda vai fazer a torta de abóbora, né, Michele? Minha mãe completou: não se esqueça do chantilly desta vez. As crianças ficaram decepcionadas no ano passado. Nenhum cumprimento, nenhum você vai vir? Nem ao menos uma menção ao que aconteceu no último mês. Era como se nada tivesse acontecido: o hospital, as mensagens ignoradas, as consequências, o ferimento do Jonah, Raquel despejando as filhas em mim como um pacote na varanda. E, ainda assim, de alguma forma, esperava-se que eu aparecesse com a sobremesa pontualmente. Eu não respondi. Não fiz a torta. Nem abri o grupo novamente. No dia de ação de graças, Jonah e eu pegamos o carro e fomos para a casa da tia Lorraine. Ela havia preparado toda a refeição do zero: peru recheado, batata doce com marshmallows levemente queimados, Jonah adorou essa parte, e torta de pêssego em vez de abóbora. A mesa não estava decorada como numa revista. Sem arranjos ou cartões de lugar. Apenas comida, calor humano e pessoas que realmente perguntavam como estávamos. A filha dela, que eu mal conhecia antes de tudo isso, trouxe uma caixa de enfeites antigos e pediu que Jonah ajudasse a pendurá-los na árvore. Ele sorriu como se tivesse acabado de receber um bilhete premiado da loteria. O marido dela me entregou um copo de vinho e disse: estamos felizes que vocês estão aqui. Só isso. Sem culpa, sem condições, apenas felicidade. No meio do jantar, olhei o celular por hábito. Lá estava o grupo da família de novo. Minha mãe tinha postado uma foto da mesa de jantar na casa deles. Todos reunidos, pratos cheios, velas acesas, e logo depois, outra mensagem da Raquel: então você realmente não vai vir? Nenhuma mensagem. Uau! 1 minuto depois, poderia ao menos ter mandado a torta. E então silêncio de novo. Virei o celular com a tela para baixo e deixei-o sobre a mesa. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Jonah perguntou: você acha que eles algum dia vão entender por que não fomos? Eu disse: talvez, mas acho que eles não se importam o suficiente para tentar. E ele apenas assentiu, olhando pela janela. Está tudo bem. Este jantar foi melhor de qualquer jeito. Ele estava certo. Foi melhor. Não perfeito, não luxuoso, mas melhor de um jeito que realmente importava. Um tipo de melhor que parecia seguro e verdadeiro. Alguns dias depois, Lorraine me mandou mensagem perguntando se tínhamos planos para a véspera de Natal. Ela escreveu: sem pressão, mas adoraríamos receber vocês de novo. A família vai estar aqui e já tem um presunto com o seu nome. Não era uma exigência. Não vinha carregado de culpa. Era apenas uma porta aberta. Eu disse sim. A véspera de Natal foi algo que eu não sentia há anos: alegria sem performance. Lorraine tinha uma meia de Natal para o Jonah com o nome dele bordado. Dentro, pequenos presentes, meias, guloseimas e um par de fones de ouvido novos. Ele parecia chocado, como se não acreditasse que alguém se lembrasse dele com tanto cuidado. Minha meia tinha uma foto emoldurada, impressa pela própria Lorraine. Era eu e Jonah na casa dela, no segundo jantar que tivemos lá. Estávamos rindo de algo que nem lembro mais o que.
Abaixo da foto havia uma pequena citação que ela havia escrito à mão: família não é de quem você nasceu, é de quem aparece quando importa. Essa moldura agora fica no nosso corredor. Algumas semanas depois, Raquel enviou uma longa mensagem. O tom era diferente desta vez, mais frio, mais definitivo. Ela disse: eu fiz minha escolha e você não deve esperar ser incluída nas coisas da família daqui pra frente. Terminou com: mamãe e papai estão arrasados. Espero que você esteja feliz. Li a mensagem 2 vezes. Não chorei. Não tremi. Apenas senti que tinha encerrado, porque a verdade é que eu também havia feito minha escolha. Escolhi Jona. Escolhi a paz. Escolhi não ser usada, não ser silenciada, não carregar culpa como se fosse um presente que esperavam que eu aceitasse. Eu não apenas perdi minha família. Eu os deixei ir. E, ao fazer isso, encontrei pessoas que não estavam interessadas no que eu podia dar a elas. Pessoas que me viam, que me escolheram. E percebi, pela primeira vez na vida, que finalmente fazia parte de uma família que eu não precisava conquistar.